Oi. Bom, recentemente eu fiz um vídeo curto falando sobre uma descoberta sobre mim, que na verdade já foi meses atrás, mas até hoje eu tô tentando me autoconhecer por causa dessa descoberta. E assim, não fiz do nada, sabe? Houveram, houveram desconfianças de algo e me sugeriram investigar sobre isso, fazendo teste neuropsicológico. E como é esse teste exatamente? No vídeo curto eu falei sobre, sobre o que fazia, as etapas desse teste, só que como foi para mim na prática. No primeiro dia, É, são divididos por sessões, no meu caso foram 6. Mas dependendo do lugar podem dar 12 sessões, 15. Eu vi que isso depende do lugar. Mas no meu caso, onde eu fui, eram 6 sessões, uma cada semana. E no primeiro dia, na verdade, ainda não era o teste, era uma entrevista. Querendo saber da minha infância, por que eu estava ali. E eu falei, além da minha infância, toda a história que eu falei nos outros vídeos aqui. E assim, uma coisa interessante foi que a neuro que estava investigando isso em mim, ela perguntou, eu estava com a minha mãe, ela perguntou se minha mãe queria entrar na sala comigo para essa entrevista. Eu confesso que eu não queria. Eu queria ter ido sozinha. Mas a minha mãe quis entrar. E depois eu vi que foi até bom. Porque a minha mãe acabou falando coisas que mostravam como eu era do ponto de vista dela. E, por exemplo, minha mãe falou que eu tinha problemas de afetividade. Só que, só que precisou ter um cuidado com essa informação. Por quê? Na visão da minha mãe, era como eu não me importasse, sabe? E eu canso de dizer nos vídeos aqui mesmo que eu queria muito demonstrar as coisas, mas eu não consigo, é diferente. Ao ponto de eu já ter recaídas de depressão por causa disso. Quem vê de fora pensa que eu não quero, sabe? Não me importo, mas não é assim. Mas por que poderia causar confusão essa informação? Porque tanto na fobia social quanto no autismo tem isso, mas por motivos diferentes. E assim, depois eu expliquei para neuro que tudo que impedisse de confundir a cabeça dela, inclusive, sabe? E, e ela quer mesmo que a gente fale para analisar cada ponto. E assim, os testes mesmo começaram na segunda sessão, na segunda semana. Era um teste de memória, que muitos testes de memória eu fiz mal. Assim, ela me mostrava imagens, assim, desenhos, e escondia, e era para eu falar para ela sobre o que eu vi. E também palavras, sabe? Uma série de palavras simples
ela lia as palavras, mostrava, escondia. E era para eu lembrar sobre todas as palavras. Eram várias, muitas. Era para eu lembrar se não todas, pelo menos a maioria. E assim, muitas vezes eu não lembrava. Eu tinha uma memória muito curta para isso, sabe? Eu tinha acabado de ver aquelas palavras, era só esconder que pronto, eu quase não lembrava de nada. E também perguntas gerais, matemática, geografia, sabe? Assim, no começo eram perguntas bem simples, e aí dificultando um pouco. E eu fiquei sem graça de não saber tudo. Aí ela falou o seguinte: não é para você saber tudo. Porque se você acertar todas as perguntas, você tem forte chance, assim, não é baseado só naquilo, tá? Mas provavelmente quem acertaria todas aquelas perguntas seriam autistas, os superdotados. Ou seja, uma pessoa comum não acertaria aquilo tudo. Se acertar, seria um sinal de alguma coisa. Só que uma coisa que foi perceptível em mim é que muita coisa eu sabia sim. Assim, tinha assuntos que eu sabia que eu já tinha visto, já tinha lido sobre isso, e na hora me dava um branco. Isso também pode ser a própria fobia em si, ansiedade, sim, medo de responder errado. E é igual quando a gente faz prova, sabe? Estudamos, é quando está na prova, dá aquele branco. Aí não acerta nada, deixa questões em branco, só depois que termina, meu Deus, a resposta era essa, sabe? Era tipo aquilo que aconteceu comigo. Só depois eu lembrava de algumas coisas. E também era para formar formas geométricas, assim, ela tinha tipo quadrados com forma geométrica. E ela montava. Aí, não, lembrei. Olha a minha memória aí. Na verdade era um papel com formatos geométricos. Ela pegava essas dados, sabe? Que tinham alguns formatos, não era só quadrado não. E era para eu ir montando. Ela escondia a folha com as formas geométricas. E era para eu ir montando. Era para eu tentar lembrar daquelas formas e ir montando. Muitas vezes eu me atrapalhava. Nos mais simples eu conseguia, mas quando ia dificultando, eu ia me atrapalhando. E assim, meu QI foi avaliado e olha só, eu estou na média, não estou abaixo, não estou acima, eu estou na média. E assim, desde o começo, logo na entrevista, ela me analisava o tempo inteiro. Se eu mexia o cabelo, ela olhava eu mexendo o cabelo. Se eu me ajeitava na cadeira, ela me olhava. Cada movimento que eu fazia. E assim, e isso, só perceber que ela me analisava, me deixava ainda mais desconfortável. Mas não é culpa dela. É assim que se faz a avaliação. Só que eu acabava ficando mais ansiosa ainda, mais insegura, sabe? E isso com certeza me atrapalhou horrores nesses testes. E assim, logo na entrevista, ela olhou pra mim e falou: eu desconfio que você tem autismo.
Logo assim eu achei meio irresponsável, porque nem tinham começado os testes ainda. Como ela podia tirar uma conclusão? Ela não estava afirmando, era só uma desconfiança. Só que depois foi até bom ela abrir essa possibilidade para mim. Porque mesmo se não fosse esse resultado, poderia ser qualquer outro. E ali ela estava me preparando para não se pegar no susto na hora, entende? E assim, aos 30 anos, o diagnóstico disso tudo foi a fobia social, que eu já sabia. Deu muita ansiedade. Uma ansiedade muito forte. E para minha surpresa, até transtorno do espectro autista. E hoje eu estou muito mais tranquila em relação a isso do que no dia, porque, assim, conforme faço outros vídeos, eu vou acrescentando umas coisas. Mas esses dias eu li uma coisa, foi o seguinte: diagnóstico não é destino final. Porque assim, na primeira possibilidade de saber que eu tenho autismo, eu me desesperei. Ai meu Deus, e agora? Tá, mas e agora o quê? Porque eu, há 30 anos, estou convivendo com isso sem saber. E a partir do momento que eu sei, que eu descobri isso, nada de ruim. A tendência não é algo de ruim acontecer, muito pelo contrário. A tendência agora é melhorar. Porque agora, tanto a minha psicóloga, quanto a um psiquiatra, quanto as pessoas à minha volta vão saber lidar melhor comigo. E eu vou saber andar melhor com elas e comigo mesma, principalmente. A tendência agora isso faz meses e até hoje eu tô tendo insights que me dando conta, sabe, de algumas coisas. Meu Deus, eu sempre fui assim. E isso é do autismo, como eu nunca havia percebido isso antes, sabe? E coisas que eu disse em outros vídeos anteriores, inclusive, sobre fobia, sobre ansiedade. Não que as informações nesses vídeos estejam erradas. Não é que não seja da fobia e da ansiedade. Também é. Mas no meu caso em específico, tem um pouco do autismo junto, que no meu caso é no nível mais baixo, a ponto das pessoas em minha volta não nem perceberem que eu tenho isso. Eu também não sabia. Eu pesquisava na internet, a maioria das coisas que eu pesquisava sobre autismo não me identificava. Porque mesmo no que eu me identifiquei há pouco tempo, são sintomas mais fracos, sabe? Que eu vou falar mais fundo em outros vídeos. E assim, é libertador, gente. E diagnóstico não tem idade não, tá? A maioria dos casos são crianças diagnosticadas. Não importa se você for adolescente, adulto, idoso. Se você desconfia que tem, você tem que fazer esse teste, você tem que procurar um neuro, psicólogo, um psiquiatra para investigação. Não importa a idade. Não importa a idade, você precisa saber disso. Para se autoconhecer, para se entender melhor. Não só pelos outros, não. Por você. Para você começar a entender várias respostas, várias situações da sua vida que você não entendia por quê. Que você era de determinada maneira e você próprio não se entendia o que estava acontecendo com você.
E é isso. Até a próxima. Pretendo fazer outros vídeos falando sobre isso. É isso, gente.